Começa agora pela Maria Rádio, o programa da Confraria Dom Vital. Salve Maria, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui na Maria Rádio ao programa da Confraria Dom Vital. Hoje eu estou aqui com o professor Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Amanda? Seja bem-vindo mais uma vez aqui na Maria Rádio. E hoje vamos comentar sobre a Lei 14.354/22, que institui o Dia Nacional do Espiritismo. Antes do Gabriel comentar, vou ler aqui rapidinho para vocês, né? O presidente da República, ele instituiu o dia 18 de abril como Dia Nacional do Espiritismo, né, a ser celebrado anualmente. Então, essa lei ela já entra em vigor na data da publicação, que foi no dia 30 de maio desse ano. E aqui, você sabe, o Gabriel, especialista aí nesse assunto, já fez uma série de programas aqui sobre o tema, e ele achou válido a gente poder comentar sobre esse assunto e também outras coisas relacionadas, né, Gabriel? Fica à vontade. Exatamente. Então, antes de tudo, gostaria de dizer que é sempre um prazer estar aqui, né, nesse programa e podermos falar sobre assuntos tão importantes para a fé, e nesse caso de hoje, com relação ao Espiritismo. Eu já tratei do tema, como você mesmo mencionou, várias vezes aqui, inclusive muitos dos programas estão disponibilizados no YouTube, então, para quem tiver o interesse em assistir, ali eu dou muitas vezes até algumas refutações, né, sobre certos aspectos ali, sobre as fragilidades, de maneira geral, da doutrina espírita. Mas antes de falar aqui, de começar a falar propriamente sobre o tema, eu vou ler os últimos 3 parágrafos da matéria que saiu na agência Câmara Notícias, né, que é o site oficial de imprensa e da Câmara dos Deputados. E diz o seguinte: na Câmara dos Deputados, a proposta tramitou em caráter conclusivo e foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, né, a CCJ, em novembro último, sob relatoria da deputada Caroline Detoni, do PL de Santa Catarina. Então, para quem não conhece, Caroline Detoni foi eleita, né, está no primeiro mandato como deputada federal, e ela veio apoiando o presidente Bolsonaro desde o início, né, da sua jornada ali à presidência, e é espírita, né? Então eu acho que ela é provavelmente o nome assim mais famoso do espiritismo na política hoje, a pessoa assim que mais fala abertamente sobre o assunto, coisa do tipo. Então, o próximo parágrafo aqui da matéria diz o seguinte, né, o que a própria Caroline falou na época: o espiritismo é uma doutrina voltada para o aperfeiçoamento moral do homem, acredita na existência de um Deus único, na possibilidade de comunicação útil com os espíritos por meio de médiuns e na reencarnação como processo de crescimento espiritual e de justiça divina, explicou Caroline Detoni na época. O Brasil reúne maior número de espíritas no mundo, são quase 4 milhões de pessoas que se consideram espíritas, o terceiro maior grupo religioso brasileiro, e cerca de 40 milhões de simpatizantes, disse a relatora. Bem, então vamos parar por aqui e destrinchar um pouquinho dessa fala e citar também algumas outras coisas, né, que os espíritas falam bastante, né, os espíritas gostam de falar que o espiritismo ele é uma fé raciocinada, né, ou seja, algo que buscou unir a fé e a razão. Então vamos procurar encontrar qual é a origem, a raiz de algumas dessas ideias para poder compreender como se deu o desenvolvimento desse tipo de pensamento e o que é que os espíritas, em que eles acreditam, né, como eles se veem no mundo e como as coisas realmente são, porque existe aqui uma disparidade, né? Ou seja, às vezes uma coisa que eles falam, que eles proclamam, não é necessariamente aquilo que corresponde
à realidade. Então, já que eu falei desse aspecto da fé raciocinada, vamos começar por ele, né? Teve, inclusive, uma espírita chamada Daniela Migliari, que foi ouvida numa das comissões, no caso, é a Comissão de Educação, justamente sobre a criação desse Dia Nacional do Espiritismo, né? Esse projeto de lei, na verdade, ele foi de 2019, de autoria do senador Eduardo Girão, do Ceará, só que só agora que foi sancionado pelo presidente, né, nesses últimos dias. Mas, enfim, já em 2019 havia aí o projeto para a criação desse Dia Nacional do Espiritismo. E aí essa senhora, Daniela Migliari, foi chamada para falar sobre o Espiritismo, e aí ela falou, né, dessa questão da fé raciocinada, do Estado laico, né, que é algo também que nós precisamos comentar, de que os homens foram criados simples e ignorantes, né, de acordo com a doutrina espírita. Falou também do Consolador prometido, ou seja, nós católicos celebramos há pouco tempo a ascensão de Jesus, né, na última quinta-feira, e quando Jesus sobe, ele está para subir aos céus, ele diz que é necessário que ele se vá para que ele possa mandar o Consolador, né, ou seja, mandar o Espírito Santo, enfim, para descer ali sobre os apóstolos, e, no caso, os espíritas interpretam essa passagem, né, do Consolador prometido por Jesus como sendo da própria doutrina espírita, né, ou seja, os espíritos superiores, os espíritos de luz que ajudaram no processo todo de codificação da doutrina espírita, isso daí, na verdade, seria o tal do Consolador prometido por Jesus, né, e não o Espírito Santo que desceu no Pentecostes, que, enfim, é a próxima celebração, né, que iremos comemorar no domingo que vem, aqui, nós católicos. Mas, enfim, então, tudo isso falou a senhora Daniela Migliari, nessa comissão da educação, mas uma frase dela foi que me chamou a atenção. Na verdade, ela já estava falando, parafraseando Kardec. Ela disse o seguinte: quando a ciência fizer frente a frente com alguma convicção interior, devemos ficar com a ciência. Então, o que ela estava querendo dizer aqui? Isso aqui é uma frase que é mais ou menos atribuída a Kardec, né, de certa forma. Ela parafraseou, como eu falei. Então, Kardec dizia que se nós tivéssemos assim alguma ideia sobre como o universo funcionava, como se daria a vida após a morte, etc., etc., mas a ciência viesse a contradizer essa opinião nossa, nós deveríamos ficar com a ciência. Isso, à primeira vista, parece ser algo bastante ponderado, né? Especialmente nos dias de hoje, que nós tendemos a ver a ciência em tão alta conta. Mas o problema disso daí é que, por trás dessa afirmação, há um pressuposto, certo? E este pressuposto é o de que a ciência é capaz de chegar à verdade última das coisas. Em outras palavras, que a ciência é capaz de descobrir aquilo que as coisas são de fato. Agora, só para citar apenas um exemplo que mostra o quão frágil é o aspecto científico, podemos falar dos átomos. O modelo atômico proposto por Dalton, que foi um dos primeiros modelos atômicos da era moderna, né, que já havia levado em consideração os elementos químicos como hidrogênio, hélio, nitrogênio, oxigênio, bório, enfim, ele via os átomos como sendo esferas maciças e mais ou menos, não sei se homogêneas talvez, mas eram como se fossem bolinhas, certo? Bolinhas de gude, só que aí o hélio era uma bolinha maior do que o hidrogênio, o oxigênio era bem maior que o hélio, e assim por diante. Então, ele via os átomos como sendo esferas maciças. Pouco tempo depois, veio Thomson, e ele desenvolveu um mecanismo que trouxe uma descoberta muito interessante, que foi a dos elétrons. Ele percebeu que os átomos, na verdade, tinham componentes que possuíam cargas elétricas opostas, né? E aí ele veio com a ideia de que havia um núcleo gelatinoso do átomo que tinha carga positiva e grudado nesse núcleo gelatinoso havia pequenas partículas chamadas de elétrons. Algum tempo depois veio Rutherford,
que criou, ou desenvolveu, melhor dizendo, né, um experimento científico que viria a ser celebrado como um dos mais, se não o mais, poxa, como devo dizer assim, mas um dos mais badalados, pronto, um dos mais badalados de todos os tempos, que foi o que levou à descoberta do núcleo do átomo e da órbita dos elétrons. O que Rutherford fez foi pegar uma placa muito fina, uma folha, melhor dizendo, de ouro, finíssima, certo? De uma fração de milímetro de espessura, e ele bombardeou essa folha de ouro com partículas alfa, né, que são radiações, na verdade são núcleos do átomo de hélio e, portanto, sem os seus elétrons, né? O hélio tem 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons, mas aí a partícula alfa só tem o núcleo mesmo, os 2 prótons e os 2 nêutrons, sem os elétrons. E aí o que ele teorizou, na hipótese dele, antes de realizar o experimento, era de que as partículas alfa ficariam presas ou bateriam, né, na folha de ouro e não conseguiriam transpor essa barreira. Mas o que aconteceu, na verdade, foi que a maioria esmagadora das partículas conseguiu chegar do outro lado. Isso levou à conclusão de que, ao contrário do que Thomson havia pensado, os elétrons não ficavam grudados no núcleo, mas sim orbitando ao redor dele. Mas aí veio depois Bohr, Niels Bohr, um matemático, e descobriu que se os elétrons orbitassem ao redor do núcleo do átomo da maneira como Rutherford havia pensado inicialmente, isso levaria a uma perda de energia e, eventualmente, os elétrons iriam colidir com o núcleo do átomo. E, nesse caso, se um próton se juntasse a um elétron, eles formariam um nêutron e, no final, o átomo ficaria descaracterizado. Aí, por conta disso, ele teorizou que as órbitas deveriam ser elípticas e não circulares, como Rutherford havia pensado. E aí, um tempo depois, veio de Broglie e já veio com outro esquema, né, de formação, outro modelo de entendimento do átomo que levava em conta as descobertas da física quântica com relação a Eita, nossa, essa palavra é até difícil de pronunciar, mas é que pronto. É difícil determinar a posição do elétron. Pronto, falei de uma forma mais simples. Então, era difícil determinar a posição do elétron, de modo que ele não estava necessariamente em uma órbita, como Niels Bohr havia pensado, mas sim numa nuvem, certo? Ou seja, era uma região ali do entorno do átomo, onde havia uma grande probabilidade de se encontrar o elétron. Então, veja que eu falei de vários e vários modelos diferentes do átomo. E eu garanto que nenhum desses modelos é final, ou seja, não é que, sei lá, o modelo de de Broglie foi aquele sensacional e não vai sofrer alterações daqui para o resto da eternidade. Não, não. Ele vai continuar sendo mudado. Por quê? A ciência moderna, a ciência empírica, ela, como Olavo de Carvalho batia muito nessa tecla, ele dizia que ela era uma curva assíntota. O que é uma assíntota? É um tipo de curva que ela vai se aproximando de uma reta, mas sem jamais tocá-la. Vamos pensar, por exemplo, na função, olha só para quem estudou matemática no ensino médio, na função 1 sobre x. Quanto mais eu aumento o tamanho de x, se x for 100, o f de x vai ser 0,01. Agora, se x for 1000, o f de x vai ser 0,0001. Se for 10.000, vai ser 0,00 e assim por diante. Ou seja, vai ficando cada vez menor, mas nunca chega a zero. Então, isso daí é uma assíntota. Por mais que x cresça, pode ser 5 bilhões, 400 bilhões, 5 trilhões. Ainda assim, 1 sobre x não vai dar zero. Vai chegando perto disso. Então, Olavo de Carvalho dizia que a ciência, a verdade, né, que a ciência procura buscar, e nós também, né, a verdade como nós somos capazes de compreendê-la, é, na verdade, uma assíntota, ou seja, nós vamos chegando próximos à verdade, mas nunca tocamos, assim, na verdade de fato. Né? Isso daí, do ponto de vista religioso, nós poderíamos considerar que seria algo possível quando tivéssemos o nosso encontro com o Criador. Né? E, de uma forma mais
mais, não sei se palpável, né, mas de uma forma mais cabal mesmo, só quando tivéssemos a ressurreição dos nossos corpos, né? Ou seja, já após o juízo final, era que nós teríamos esse entendimento, né, da verdade propriamente. Mas, enfim, então, existe esse elemento da assíntota. Então, voltando para a questão do espiritismo, quando se fala, de que Kardec diz, né, que se a ciência contradiz alguma convicção interior nossa, nós devemos ficar com a ciência, ele parte do pressuposto, que era, inclusive, uma ideia corrente no século XIX, de que a ciência era capaz de chegar à verdade última das coisas. Tanto é que muitos cientistas daquela época, e até das décadas seguintes, do século XX, acreditavam que a ciência eventualmente descobriria tudo o que tem para ser descoberto, e faria uma espécie de teoria de tudo, de modo que a geologia, por exemplo, né, iria se expandir e, eventualmente, iria cruzar a fronteira da química, ia cruzar a fronteira da física, ia cruzar a fronteira da astronomia e assim por diante, de modo que as ciências acabariam se fundindo numa grande ciência que permitiria dar o conhecimento total da realidade. Mas isso daí, evidentemente, é uma utopia. Então, veja só, para citar apenas um dos aspectos, uma frase ali leve, né, que foi citada no meio da fala de um espírita que foi falar nessa comissão da educação, e veja que já tem muita coisa por trás disso daí. Mas essa senhora, né, Daniela Migliari, que proferiu essa frase parafraseando Kardec, ela também citou algo que os espíritas gostam também de se gabar com muita frequência, né, a tal da fé raciocinada. Eles dizem que o espiritismo busca unir fé e razão. E aqui nós temos um grande problema, certo? Um grande problema. Por quê? Para explicar este problema, nós temos que voltar alguns séculos no tempo, certo? Fé e razão não estavam dissociadas, por exemplo, na Idade Média, né? Não estavam dissociadas na Antiguidade. A dissociação entre fé e razão é algo que vai sendo, vai tomando forma ali mais ou menos pelo final do século XIII e ganha uma versão mais consolidada com a Reforma Protestante de Lutero, certo? Então, como é que isso daí se dá? Tem alguma coisa a falar? Não, porque até o São Pio X ele fala, a fé e a razão são filhas do mesmo pai, né? Claro, claro, porque tanto a fé quanto a razão, elas visam a verdade, e a verdade vem de Deus. Então, a fé e a razão não podem se contradizer. Claro que a fé nos dá um conhecimento, ou, se é que podemos chamar assim, é que não podemos alcançar com a razão apenas. Então, por exemplo, nós não podemos saber que Deus é unitrino somente pela nossa razão, né? Não é como se um homem ali contemplando a natureza, filosofando, fosse descobrir a existência da Santíssima Trindade. Isso daí não é possível, mas é possível, por exemplo, descobrir que existe um Deus transcendente, né? Um Deus criador, um Deus eterno, um Deus infinitamente bom, etc, etc, etc. E também é possível perceber questões relacionadas, por exemplo, à imortalidade da alma, com base no raciocínio filosófico, né? Ou seja, com o uso da razão é possível chegar a certas verdades, né, que estão ligadas a esse mundo, né, que não apenas ao mundo material, mas algo que vai além dele. Mas nós não podemos descobrir tudo. Para ter um entendimento mais robusto, nós precisaremos da fé. E aí, como eu falei, a fé e a razão não podem se contradizer, porque as duas vêm de Deus. Mas, enfim, não, como foi que se deu essa dissociação entre fé e razão? Nós podemos traçar muitos dos males do Ocidente, né, da cristandade, para dois franciscanos ali dos séculos XIII e XIV, um dos quais tem um certo número de seguidores, né, porque ele foi responsável, digamos assim, pelo dogma da Imaculada Conceição, ou que lançou uma das defesas mais importantes do dogma da Imaculada Conceição, ou do que viria a ser proclamado, né, na época, porque ainda estavam discutindo acerca disso, que foi Duns Scott,
né, um beato, né, foi beatificado por São João Paulo II, e o outro foi um seguidor dele chamado Guilherme de Ockham. E esse sim, pelo menos no meio católico, ele já tende a ser mais ostracizado, né? Não creio que deva ter muitos seguidores, embora tenha sido, infelizmente, um pensador muito influente no final da Idade Média e até hoje, na verdade, né? Se nós formos traçar aí a raiz de boa parte dos problemas que encontramos no mundo hoje, muitas vezes vão estar ali bem próximos do que pensavam um desses dois filósofos e pensadores. Né? O que foi que eles defendiam? Né? Bem, Duns Scott veio com uma ideia de que um dos atributos de Deus, assim, dos grandes atributos de Deus, na verdade, não era necessariamente a sua inteligência, a sua bondade, mas a sua vontade. Ou seja, havia um elemento voluntarioso em Deus. Então, Deus criou o mundo porque ele quis, e ele fez as coisas porque ele quis, e aí esse pensamento vai ser desenvolvido por Guilherme de Ockham e vão chegar à seguinte conclusão, de que não existe uma lei natural que pode, digamos, verdadeiramente ser apreendida pela razão, mas o que existe é uma lei, digamos assim, positiva, uma lei que foi imposta, mas foi imposta pelo próprio Deus. E essa lei se torna o correto porque foi Deus que fez assim. Ou seja, se Deus tivesse colocado ali nos 10 mandamentos, matarás ou praticarás o adultério, então essas coisas poderiam ser consideradas corretas e morais, porque Deus quis. Está entendendo? Ou seja, o certo e o errado não estariam ligados a um certo aspecto que nós poderíamos, bem, estar relacionado a um elemento racional, né, a um elemento de bom senso, mas seria simplesmente uma ordem dada por Deus. E aí, se foi Deus que disse, não se discute. Então, eles acabavam questionando todo tipo de norma, mas diziam que a Bíblia, né, a Sagrada Escritura, era infalível, tinha sido inspirada por Deus, e aí, por conta disso, o que a Bíblia dizia valia como se fosse como uma constituição, digamos assim. Uhum. Então, estava certo porque estava na lei, na Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. Mais ou menos isso. Qual é a consequência disso? Bem, quando se cria no Deus voluntarioso, você já começa daí, na verdade, a dissociar a fé da razão. Por quê? Porque Santo Tomás de Aquino, por exemplo, né, para citar uma pessoa que pensava de uma maneira diferente, já acreditava que Deus havia criado as coisas com um propósito. E aí, uma coisa seria boa ou má, né, ou ruim, de acordo com o quão bem, talvez, quão boa ela seria em desempenhar a sua função, em desempenhar o seu propósito. Então, vamos pensar aqui fazendo uma comparação mais humana, certo? Um ser humano pode criar uma ferramenta, digamos que seja uma chave de fenda, e o propósito da chave de fenda é desparafusar parafusos, né? E colocá-los de volta. Então, se a chave de fenda de alguma forma quebra, ou ela entorta, ou sofre algum tipo de alteração e não consegue mais desparafusar os parafusos, nós dizemos que essa chave de fenda é ruim, porque ela não cumpre mais a sua função, né? Ou seja, o seu propósito. E aí, como nós somos dotados de razão e nós criamos as nossas ferramentas e fazemos as nossas ações com propósito, nós pensamos, então, que Deus, que é um ser pessoal e age também com razão, ele colocou propósito nas coisas e as coisas seriam boas se elas seguissem o seu propósito. Então, vou dar aqui um exemplo de, sei lá, na questão da sexualidade, né, que é sempre muito polêmico, embora aqui, na verdade, para nós católicos, a questão seja bastante clara. Então, no caso da sexualidade, eu acho até que eu já falei sobre isso aqui em um programa anterior. Se nós pensarmos na função primeira do sexo, qual é? A reprodução. Então, se nós adotarmos práticas sexuais
que não levam à reprodução, como, por exemplo, os atos homossexuais, nós podemos dizer que esses atos são imorais. E por quê? Porque eles contrariam o propósito do ato sexual. E o ato sexual foi criado por Deus. Então, você já tem aí uma diferença, né, uma divergência entre o propósito, a finalidade que você quer usar e a finalidade que Deus pensou. Então, o ato sexual passa a ser bom quando ele é feito nos moldes, né, digamos assim, ou da maneira como Deus quis, ou seja, tem que ser ali no casamento, entre homem e mulher, tem que ser aberto à vida, etc, etc, etc. Então, veja, quando você diz que uma coisa é certa ou errada, porque foi Deus que decretou assim e acabou, você está eliminando esse elemento racional que poderia levar a um desenvolvimento de um aspecto, né, que poderia até levar à conversão de uma outra pessoa. Não, veja só, existe um motivo pelo qual o que você está fazendo é errado, e eu vou explicá-lo. Aí você, ao invés disso, diz, isso daí está errado porque Deus não quer assim. Então, veja que nessa segunda explicação, há uma dissociação entre fé e razão. A razão que ela apresenta está ligada à fé. Então, esse é um tipo de pensamento que ficou muito forte no protestantismo, né, sobretudo com Lutero, como eu falei, de modo que, por exemplo, se você estiver em países de maioria protestante, como os Estados Unidos, é muito comum ouvir esse tipo de argumento e, curiosamente, os próprios ateus, os chamados neo-ateus americanos, eles, na verdade, estão reagindo ao protestantismo. Então, eles pensam a religião como se fossem protestantes também. E aí ficam muito naquela questão de querer refutar a Bíblia. Por quê? Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, é a lei de Deus, e ela tem e o que é certo e o que é certo ou errado porque está na Bíblia. Então, se você tenta refutar a Bíblia sem levar em consideração esses outros elementos de finalidade, né, que eu acabei de falar, então você teria supostamente um caso forte aí para o lado do ateísmo, mais ou menos isso. Está claro até aqui? Sim, sim. Só falar aqui uns comentários dos nossos ouvintes, Gabriel, rapidinho. O Jack, não sei se é homem ou mulher, mas comentou isso de Deus arbitrário é coisa islâmica. Com certeza. Porque o próprio islamismo pensa Deus dessa forma. Tanto é que tem um católico americano, acho que é Steve Ray o nome dele, que ele foi um pastor batista por muitos anos, mas se converteu ao catolicismo, e ele diz que nas conversas dele com os muçulmanos, isso era uma coisa que sempre vinha à baila, porque ele dizia, Deus é pai, e aí o muçulmano batia na mesa e disse, não, Deus é mestre, porque para o Islã, Deus é uma entidade imperscrutável e não podemos saber, de fato, quais são os desígnios dele. Mas tudo que nós podemos saber é que o Corão foi inspirado e devemos seguir o que está ali. Então, a mentalidade muçulmana, certamente, islâmica, certamente é muito próxima disso daí, porque Alá é um Deus voluntarioso. Tanto é que o próprio Steve Ray e muitos católicos, né, fazem coro a ele nessa questão, dizem que Alá não é o correspondente de Deus Pai, certo? Ou seja, Alá é como que um falso Deus, porque Sim. é um Deus voluntarioso, né? Não é um Deus de bondade, um Deus de inteligência, é um Deus de vontade. Desculpa, porque o rapaz, eu sou homem. Vocês colocam esses nomes doidos de internet, a gente não consegue. Então, o Jack também falou que a arbitrariedade é como o Islã explica o mal. O James, ele falou o seguinte, a filosofia é os pés e a teologia as asas. Filosofia tem um limite que é a razão e para atravessar requer a teologia bem dada sem ideologia. Não pode existir fé sem razão, nem razão sem fé. E se darem teologia mal dada, podem tornar pessoas sem fé. Ateus. Exatamente. Tanto é que muitas pessoas falam, tem um curso fantástico do padre François, recomendo aí a todos, que é um curso de metafísica, acho que são umas 60 aulas, que ele fala, né, sobre diversos temas de metafísica, e aí ele diz que
Se você for estudar a teologia sem ter um embasamento filosófico, isso daí vai dar coisa ruim. Ou seja, para você estudar teologia, você deve saber filosofia. É como que um pré-requisito. Tanto é que é assim nos seminários, né? Antes de estudar a teologia, os seminaristas estudam filosofia, para ter a base necessária para pensar a teologia de maneira correta. Exato. Bom, pode continuar de onde eu te interrompi. Ok, certo. Então, veja só, com essa mentalidade, né, que veio lá de Dan Scott, de Guilherme de Ockham, e que penetrou fortemente no meio protestante, então nós vemos a partir daí a dissociação entre fé e razão. Tanto é que muitos protestantes acabam, como Lutero, né, por exemplo, vendo as duas como sendo mesmo antagônicas, que era necessário você desenvolver a fé, mesmo que isso levasse a uma espécie de irracionalidade por sua parte. Então, veja, tanto é que, veja, só para citar mais um exemplo, né, tem uma passagem de uma das epístolas de São Paulo, não vou lembrar agora qual é, que ele fala para tomar cuidado com as filosofias. Né? Só que aí, quem estiver lendo a passagem, né, fazendo uma leitura correta da situação, vai saber que ele estava se referindo aos sofistas, né? Esse pessoal que busca torcer os argumentos para chegar a conclusões falsas. Só que aí muitos protestantes veem essa passagem e diz: nós não devemos estudar filosofia de jeito nenhum. O cristão não pode estudar filosofia. E aí, enfim, tanto é que o próprio protestantismo tem uma série de aberrações e esquisitices no campo teológico, né? Mas, então, voltando à questão do espiritismo, quando eles dizem que o espiritismo dá uma fé raciocinada, tem a proposta de trazer uma união entre a fé e a razão, eles estão levando em conta uma dissociação que ocorreu e que se tornou particularmente forte no meio protestante, mas que não era uma dissociação presente no pensamento da doutrina católica, aquela doutrina sã, né, de Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, e até mesmo pensadores mais recentes, né, como falou de São Pio X, por exemplo, né, eles sempre viam fé e razão. O João Paulo II, né, São João Paulo II, outro grande exemplo, de que o Jacal, aí nos comentários, falou da teologia como sendo as asas, né, mas São João Paulo II, acho que ele dizia que eram duas asas, né, a fé era uma asa e a razão era outra asa. Então, veja que a história católica ela não fez essa dissociação entre fé e razão. Então, quando o espírita fala que o espiritismo vai dar uma fé raciocinada, eles já estão partindo aí, digamos, tendo essa influência, né, desses pensadores, eles estão reagindo às consequências, digamos assim, do pensamento de Guilherme de Ockham e companhia. Né? Então, é uma coisa para ficar atento, certo? Mas voltando à questão do Dia Nacional do Espiritismo. Existe um problema com a questão do Estado laico, né? Porque, veja só, a bem da verdade, ficaria muito difícil para o presidente da República, por exemplo. Assim, nós sabemos de que se trata de Jair Bolsonaro, ele é meio que um católico de IBGE, então ele nunca faria uma coisa dessas. Mas mesmo que ele fosse um católico mesmo, assim, seria muito difícil ele vetar uma lei dessas. Por quê? Porque o pessoal iria alegar questões relacionadas ao Estado laico. Né? Nós vivemos no Estado laico, isso daí é um absurdo ele querer vetar uma lei dessa, não sei o quê. Quem é ele para se colocar acima da fé das outras pessoas? Fé, cada um tem a sua, mimimi, Mas isso é engraçado desse discurso, Gabriel, porque é assim, o Estado é laico quando você exige o ensino religioso, né? De fato religioso católico nas escolas, os crucifixos em repartições públicas, o Estado é laico. Mas se o Estado é laico, então por que tem que se comemorar um dia de uma, abre aspas, religião? Não é meio complicado esse discurso desses defensores, né, do Estado laico? Sim. Porque, para nós, você precisa, eu vou dar uma de Morgan Freeman aqui, naquela entrevista dele,
Gabriel, você precisa que o presidente da República institua um dia nacional dos católicos? Não. Até porque você é católico todos os dias, né? Todo dia é dia do católico, Pois é. né? Pode-se pensar dessa forma. Realmente. Até porque, assim, do ponto de vista prático, né, se ele fosse, de fato, instituir uma celebração dessa, em qual dia seria, né? Será que iríamos criar uma nova festa religiosa para a celebração do Dia Nacional do Católico, em vez de uma festa civil? Ou Não, seja, e não fora tem do calendário sentido, litúrgico. Não, né? não... Não tem nem sentido. Então, por isso que eu acho engraçado esses defensores do Estado laico. Porque Uhum, o Estado é laico quando você tenta, eu não vou dizer empurrar, mas você tenta segurar os pilares da nossa sociedade, os pilares do nosso país, terra de Santa Cruz, que foi, né? sim. Que é um país católico, tá? Ele foi, abre aspas, fundado aos pés da cruz. Uhum, Mas quando você, né? Então, quando você tenta segurar o catolicismo no, no Estado, não, o Estado é laico, mas precisa ter um dia do, do espiritismo, do sei lá o quê, candomblé, umbanda e não sei lá mais isso, o quê. É uma exato. confusão, né? Mas veja só, muitos católicos acabaram apoiando essa ideia do Estado laico, e aí nós entramos num tema mais espinhoso, porque existe um problema que assim, nós podemos dizer que era um problema legítimo, mas, a meu ver, a solução adotada foi errada. Né? Que existia como posso dizer, uma resistência muito grande à a existência de estados confessionais católicos, por exemplo. Né? E aí a Igreja Católica, sobretudo na Europa, acabou sendo perdendo assim um status, né, sendo mal afamada, muito por conta, inclusive, da propaganda feita por grupos rivais. Né? Então, sei lá, só para citar um exemplo, a Inquisição Espanhola. Né? Todo mundo fala da Inquisição Espanhola como se tivesse sido eles eram, sei lá, os nazistas do século XVI, sabe? Uma coisa assim. Quando se fala da Inquisição Espanhola, nossa, devia matar gente de rodo, tal. Mas, na verdade, não foi assim. Eu acho que, inclusive, se fizessem o, a contagem, né, o total de pessoas que foram mortas O ou foram censo. executadas, isso no censo, tudo aquilo ali, talvez desse umas 20 execuções por ano, certo? Então, não era assim essa coisa. Assim, existem ainda outros Teve aspectos, toda né? uma lenda negra propagada Sim, pela Holanda protestante, né? isso. Até porque a Espanha era um país muito rico, né? Então, isso acabava também atraindo certa Uhum. inveja, desconfiança por parte dos estados vizinhos. Mas eu estou tratando da questão de uma maneira muito superficial, certo? Mas só para dar um exemplo. Então, o que acontece foi que muitos católicos, eles se envergonhavam de serem católicos, sobretudo na Europa, para citar um exemplo claro aí dos alemães, né, que até hoje veja que ali é um berço de heresias, né, a Alemanha, mas eu acho que os católicos alemães eles têm uma espécie de vergonha de serem católicos. E aí eles tentaram meio que se misturar, digamos assim, ao restante da sociedade, adotar uma estratégia que não fosse de tanto embate, de tanto confronto, na esperança, na expectativa de que isso levasse a uma rejeição menor do catolicismo e um consequente aumento no número de conversões. Então, juntamente com a questão do Estado laico, podemos tratar também da abordagem do catolicismo, de uma maneira geral, com relação, por exemplo, às ditaduras. Né? Por quê? Se estivéssemos tratando dos regimes comunistas do século passado, que perseguiam, né, a igreja e eram ateus, né, declaradamente ateus, então havia
a grande preocupação com relação ao alastramento do comunismo, etc. Só que a estratégia adotada por muitas pessoas, incluindo pelo próprio Papa João Paulo II, muitos grandes nomes da Igreja Católica, foi a de dizer que, ao invés de bater de frente com o comunismo, eles diziam o seguinte: nós católicos somos contra as ditaduras. E o comunismo, por ser ditatorial, é, digamos, nosso inimigo. Então, vejo que eles já tentavam resolver o problema de uma outra forma que fosse menos combativa, digamos assim. Eu posso tratar mais sobre isso em um outro programa, porque se eu for falar mais sobre essa questão, eu não sei se ficou muito claro o que eu quis dizer, mas se eu fosse tratar sobre essa questão, acabaria que iria passando do tempo, porque hoje nós não temos muito tempo, infelizmente, né? Já que eu tenho um compromisso ainda esta noite. Mas, enfim, então vamos deixar um pouquinho de lado essa questão do Estado laico. Tem algum comentário a fazer, Amanda? Bom, eu acho um comentário interessante aqui. Eu acho que até entra no nosso tema que o Jacal falou. Vocês ainda acham que somos um país católico ou já fomos tomados pelos protestantes? Olha, o que você acha? Eu não digo que nós somos católicos e também não vou dizer que fomos tomados pelos protestantes, né? Eu acho que o que aconteceu na Igreja Católica aqui no Brasil foi que houve realmente uma presença muito grande da teologia da libertação, juntamente com outros tantos fatores, certo? Outros tantos fatores, né? O crescimento do espiritismo, da Umbanda, e que muitos dos padres, dos bispos, não combatiam tanto E essas... voltando, né, a maçonaria, perseguiu Sim, tudo e tal. isso. E aí muitos dos bispos não combateram isso daí, mesmo os de agora, certo? Para citar um caso de um bispo recente, né, já falecido, Dom Henrique Soares, quando ele falava da maçonaria, né, alguém perguntou ali num daqueles programas, Dom Henrique, a maçonaria, ele disse, veja bem, a maçonaria não é lá esse problema todo, né? Talvez no passado tenha sido, não sei o quê. Então, isso foi a atitude de muitos membros do clero, foi de não partir para o combate, assim, de atacar o espiritismo. Qual foi a grande obra que foi lançada, digamos, depois da morte de Dom Boaventura Kloppenburg, atacando o espiritismo por um católico assim? Eu não conheço. Então, veja que fica... Não, aqui, obras lançadas aqui no Brasil que eu conheço é o do Kloppenburg, eu nunca consigo falar esse nome. Kloppenburg. E a gente lembra do Padre Quevedo, talvez? Não, do Lombaerdia, né? Mas... Júlio Maria que foi antes. Eu acho que são as obras que, assim, de mais influência. Mas eu nem sei se a obra do padre Júlio Maria é lá essas coisas todas, não, viu? Não terminei de ler, mas ele não fez que eu aquela falo assim, que teve assim. uma grande influência. Ah, sim, No sentido de, assim, né, muitos católicos conhecem, né? Sim. Tipo assim, se alguém perguntar sobre o tema, me indica algum ator que falou sobre isso. Alguém sempre vai lembrar, né? O Lombaerdia. O Lombaerdia, ele tratou, assim, não tanto do espiritismo, ele tratou mais do protestantismo, mas é porque ele falou também um pouco ele combateu muito mais o protestantismo, né? Sim. Mas, assim, de obras. Fora isso, eu acho que você citou o Padre Quevedo, eu acho que o Padre Quevedo ele teve uma importância, não estou entrando no mérito do que, né, aquelas coisas de As parapsicologia, questões, isso aí eu não sei, gente, eu nunca sentei para estudar, sabe, quem souber e quiser vir aqui falar, será muito bem-vindo, mas eu acho que a importância do Padre Quevedo foi num período, porque, bom, tem muito programa sensacionalista, né? Sim. A gente lembra. Então, a importância do Padre Quevedo foi chegar no povão e desmascarar trambiqueiros como o Henri Christ, né? Então, assim, quem virou até meme, depois esquete do Hermes e Renato, né? Isso, Quebra o meu dedo. Então, assim... És tu, filho do capeta? Né, que falavam Exato. Então, assim, a importância... o Padre Quevedo fez um trabalho tão importante que ele entrou na cultura popular. Isso, é Né? verdade.
É E ele verdade. foi importante, principalmente numa época em que, assim, quando o Ratinho levava o Padre Quevedo para discutir com o Henrique Cristo, a Globo estava passando novela espírita, né? Com Então, reencarnação. assim, a Aham. senhora lá católica rezava o terço, assistia a novela, depois assistia o Ratinho. Olha o combo, o É, sincretismo religioso na televisão, né? aham. Começava ali com a missa e terminava lá no Quebre Meu Dedo. Então, eu acho que o Padre Quevedo ele foi importante para isso. Eu nunca li nada dele, sabe? Já vi algumas entrevistas dele, não conheço muito do trabalho dele, né? Então, assim, não posso falar, ele lutou bravamente. Eu acho que o que ele fez foi desmascarar os charlatões. Ele foi uma espécie de Mister M, Sim, sim. sabe? Eu vou Aham. te mostrar como é que esse truque funciona, Isso, exatamente. né? Exatamente. A questão do Padre Quevedo, inclusive, isso daí é importante para também o espiritismo, certo? Que nós estamos tratando aqui, né? É que ele adotava uma abordagem que era muito influenciada por aquilo que nós chamamos de navalha de Ockham, que deve ter sido inspirada pelo Guilherme de Ockham, né? Mas embora acho que ele não foi o criador desse conceito, dessa expressão. A navalha de Ockham diz respeito a um princípio que é adotado na ciência moderna de que nós não devemos multiplicar as entidades para além do necessário. E existe uma outra formulação mais simples dela que diz o seguinte: quando há duas explicações igualmente boas para um determinado fenômeno, nós devemos ficar com a explicação mais simples. Então, deixa eu dar um exemplo. No caso de pessoas que apresentam os estigmas, certo? Elas têm ali as chagas, né, nas mãos, nos pés, como se fossem as próprias chagas de Cristo. Nesse caso, é possível sim, isso daí já foi documentado. Inclusive, você pode até encontrar algum vídeo no YouTube. Tem um deles de um hipnoterapeuta, não sei exatamente o parapsicólogo que ele hipnotiza uma mulher e faz a sugestão para que ela pense que está recebendo uma coroa de espinhos. E aí a mulher começa a sangrar, de fato. Ou seja, é possível você replicar os estigmas em pessoas que são sugestionáveis. E aí o que acontece? Quando você encontra uma causa natural para um determinado fenômeno, você se basear no princípio da navalha de Ockham, você acaba excluindo todas as causas sobrenaturais. O que eu quero dizer é o seguinte: em se tratando de um estigma ou de um possível estigma, você não pode ou não deveria excluir imediatamente o elemento sobrenatural, porque aquele fenômeno pode acontecer por um meio natural. Mas no caso da abordagem de Padre Quevedo, ele fazia isso. E aí ele chegou a dizer que muitos desses fenômenos, assim, não só de estigmas, mas também de diversos tipos de visão, de muitos tipos de videntes, sei lá, os videntes de Nossa Senhora, né? Santa Bernadette, Subiru, os pastorinhos de Fátima, ele quase sempre ia dizer que eram pessoas sugestionáveis. Ou seja, já que os fenômenos podiam ser replicados por uma forma natural, então devemos excluir o elemento sobrenatural e dizer que eles são todos sugestionáveis. Então, O que é é isso? uma abordagem problemática. Questão, o que é essa questão sugestionáveis? O que é? Não, o que é essa questão assim, é sugestionável? Essa Sim, pessoa é pronto. sugestionável. O Vamos que lá. Se seria? você, se você estiver no auditório com várias pessoas, né, centenas de pessoas, você pode fazer o seguinte: gente, vamos fazer aqui um experimento. Eu quero que vocês fechem os olhos e que vocês levantem os braços com as palmas das mãos voltadas para cima e estendam os braços para frente. Agora imagine que do lado direito, ou seja, na sua mão direita, eu estou amarrando a sua mão a um balão de hélio. E o balão é muito leve e ele puxa, né? Ele quer subir. Então, ele está fazendo força na sua mão para que ela vá lá para cima, para o teto. E na sua mão esquerda eu estou colocando um livro
mas é um livro muito grosso, muito pesado, e você está com dificuldade de segurar esse livro na mão porque ele é muito pesado. Aí o que é uma pessoa sugestionável? Que você vai ver isso daí no auditório. É aquela pessoa cuja mão direita vai estar lá em cima e a mão direita lá embaixo. Ou seja, você não colocou um balão de hélio na mão direita da pessoa, nem um livro na mão esquerda, mas ela, só pelo poder da imaginação, ela começou a mostrar uma resposta, digamos, fisiológica, só pela sugestão que você deu. Aí, isso daí é uma pessoa sugestionável. Tanto é que, se você tiver naqueles programas, né, de hipnose, que o pessoal faz assim, show de hipnose, né, de mágica e tudo mais, e que eles hipnotizam as pessoas bem rápido, normalmente eles fazem alguma pergunta desse tipo para ver quem da plateia é mais sugestionável e quem vai ser hipnotizado de maneira mais fácil. Então, a pessoa que tem a propensão para ser hipnotizado e tudo mais, é dito que ela é sugestionável. E aí, supostamente, né, as mulheres têm uma facilidade maior para serem sugestionáveis, e justamente por isso a quantidade de mulheres que receberam os estigmas, né, como Santa Rita de Cássia, Santa Gema Galgani, enfim, superam o número de homens que receberam os estigmas. Né? Aí ele diz que tudo isso daí é porque as mulheres eram mais sugestionáveis, etc. Mas, enfim. Entendi. Ficou claro. Eu não quero te atrasar, eu sei que você tem um compromisso, Gabriel, mas foi ótimo te receber aqui hoje. A gente, né, reserva um próximo programa, né, para continuar esse assunto. Isso. Acabou Podemos que deu para entrar falar nessa... tão pouco, né? Deu para falar tão uma hora pouco rapidinha. no final de contas. Mas nós vamos combinar, né? Se der para você voltar aqui semana que vem, ou o dia que você puder, né? A gente continua nesse assunto. Você aí é nosso professor sobre esse tema, né? Pessoal, o Gabriel, ele já fez outros programas aqui com a gente, que está disponível lá no canal da Confraria Dom Vital no YouTube, tá? Então se inscrevam lá e assistam, né? Nós estávamos falando sobre pornografia também, mas dado a essa notícia, né, dessa lei, o Gabriel quis voltar nesse assunto e nós vamos continuar nele, né? Depois a gente volta para o outro tema, né, Gabriel? Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade em compartilhar seu tempo e conhecimento conosco aqui. Eu que agradeço mais essa oportunidade e fico aí no aguardo para os próximos convites. Talvez um programa mais longo, onde podemos nos demorar mais sobre alguns desses assuntos, porque realmente, se você for tentar fazer uma refutação do espiritismo, você tem que passar por elementos filosóficos e metafísicos que são mais densos, e é difícil você explicar de maneira sucinta, quando não devemos presumir, né, que o público em geral tenha o conhecimento já desses temas aqui, desses termos que eu estou usando. Exato. Então, é sempre necessário fazer esse caminho, a preparação, para depois dizer o porquê de uma coisa, mostrar o desenvolvimento das ideias, e aí, quando contemplamos o quadro, é que percebemos a falha, né, de uma maneira mais clara, mais sucinta, mais racional, né, para usar uma palavra que os espíritas gostam muito. Gosta. Exato. Pessoal, os ouvintes, envie também suas perguntas, tá? Manda lá no Instagram, manda lá no Twitter, entre em contato com a gente se vocês tiverem perguntas sobre esse tema, né, Gabriel? Isso é interessante, que assim a gente consegue medir quais as principais dúvidas, né? E questionamento dos nossos ouvintes aqui. Eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui hoje. Pessoal que ouviu a gente na rádio, vocês devem estar ouvindo uma risada aqui, ó, do meu irmão. As delícias da web rádio, feita diretamente do meu quarto. Mas, então é isso. Valeu todo mundo que participou aqui pela Twitch, quem nos ouviu na rádio. Um abraço especial para o James e para o Jacal, que contribuíram aqui com essa conversa de hoje. Pessoal, se você gosta do nosso trabalho e quer ajudar a gente a melhorar a nossa transmissão, a melhorar a nossa programação, ajudar a gente a permanecer no ar, entre em apoiocoletivo.com/mariaerrádio ou então no nosso pix tipa.ai
Maria e Rádio. Você faz a sua doação, se você puder, é claro, ali a partir de R$ 5. E como agradecimento, nós disponibilizamos recompensas, tá bom? Então, confira todas as recompensas lá no apoio coletivo. Mas também ajude a gente divulgando. Envie o site da rádio, as nossas redes sociais para todos os seus amigos. Chama eles para cá, fala, olha, tem uma web rádio aqui bacana, fala sobre vários assuntos, traz um pessoal muito bacana para conversar aqui. E assim você ajuda a gente a continuar propagando os tesouros da Santa Madre Igreja. Nós vamos ficando por aqui, continue acompanhando a programação da Maria Rádio e viva Cristo Rei! Viva!